Por quê? As disciplinas começam pelo estudo dos conceitos, que é o seu vocabulário. Se eu não dou ao estudante esse vocabulário no primeiro ano, o que eu estou dando pode ser interessante, mas não o arma para discutir. Esse é que é o problema. Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos apropriamos da geografia para compreender o mundo. Hoje com um tema mais do que especial, né? A epistemologia, né? Esse tema que qualquer um que tenha se aventurado pela obra de Milton Santos já se deparou em algum momento e sabe que é um tema muito importante para a geografia. Então vamos começar as nossas discussões com uma citação. Então vamos lá, os animais se dividem em A. Pertencentes ao imperador. B. Embalsamados. C. Domesticados. D. Leitões. E. Sereias. F. Fabulosos. G. Cães em liberdade. H. Incluídos na presente classificação. I. Que se agitam como loucos. J. Inumeráveis. K. Desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. L, etc. M, que acabam de quebrar a bilha. N, que de longe parecem moscas. Então, citação aí do livro As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault. Mas o que nos chama a atenção nessa citação, né? Essa citação diz respeito a uma antiga enciclopédia chinesa, que resolveu fazer uma espécie de classificação dos animais existentes, né? Então, classifica lá esses animais existentes entre sereias, fabulosos, etc., né? Que acabaram de quebrar a bilha, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. E isso chama a atenção, nos provoca um certo estranhamento, uma certa dificuldade de entender o princípio pelo qual isso foi realizado, o princípio pelo qual essa classificação se realizou. Bom, como nós pensaríamos a classificação dos animais hoje, né? Tomemos então a biologia como referência. Então a biologia vai considerar o quê? O reino, a espécie do animal, entre outras coisas. Por que essa também é uma classificação válida? É uma pergunta interessante a ser feita, né? É claro que, como nós vivemos num contexto de produção científica e como nós somos colocados diante dessa produção científica o tempo inteiro, nós tendemos a naturalizar as classificações, nós tendemos a naturalizar os conceitos e, de fato, esse é um processo comum. Mas nós deveríamos, de alguma forma, recorrer a uma espécie de processo de desnaturalização. Isso significa o quê? Significa se perguntar, ué, tudo bem, os animais podem ser divididos em espécies, em reinos, mas por quê? O que levou a essa classificação? Também é uma pergunta importante, né? Uma pergunta que deveria provocar um estranhamento, talvez, tão grande quanto esse que temos ao ler essa citação lá no livro do Michel Foucault, né? Ou seja, isso diz respeito ao que? A procurar a origem do modo como organizamos nosso pensamento. E é mais ou menos por aí que a epistemologia caminha, como nós veremos. Então, é claro que para entendermos, né, o que significa essa epistemologia, nós precisamos, de alguma forma, realizar uma espécie de conceituação. O que seria essa epistemologia, então? Então, vamos recorrer ao Dicionário Básico de Filosofia, né, escrito por Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes, onde lá na página 84 nós temos o verbete de epistemologia. Então, vejam só. No verbete de epistemologia diz o seguinte: epistemologia do grego, episteme, ciência, e logos, teoria. Isso é uma forma interessante de recorrer ao entendimento de alguns conceitos ou das palavras, né? A etimologia nos permite uma espécie de aproximação. Ou seja, o que seria essa etimologia? A origem das palavras, né? Epistemologia é uma palavra formada a partir de duas outras palavras. A primeira que é episteme, a segunda que é logos. Episteme que é ciência, logos que é teoria. Isso nos dá um indicativo, né? A gente não pode pensar que um conceito é explicado pela etimologia, isso seria impossível, né? Como veremos, um conceito ele pode assumir diferentes formas, né? Um conceito pode desenvolver diferentes entendimentos a partir da obra de diferentes autores.
né? Nós que estamos acostumados com a geografia sabemos, se a gente pegar o conceito de território, em Hatzel, território é uma coisa, em Milton Santos, território é outra coisa. Naturalmente, porque a palavra é a mesma e, portanto, possui a mesma etimologia, mas está sendo trabalhada num contexto diferente. Esse contexto nós já vamos tentar entender também do que se trata. Mas, mesmo assim, não devemos descartar essa importância da etimologia, né? Entender a origem da palavra nos dá um referencial histórico, né? Bom, essa palavra, então, ela foi desenvolvida a partir desse contexto, né? Ela está relacionada a esses significados, é um caminho, um pontapé, um início para a nossa discussão, né? Então, se a gente analisasse a partir da etimologia da palavra epistemologia, nós diríamos o quê? Que episteme, ciência e logos, teoria, logo, epistemologia é uma teoria da ciência. E, de fato, é o ramo da filosofia preocupado com uma teoria da ciência, né? Então, vamos continuar lá. Então, olha só. Disciplina que toma as ciências como objeto de investigação, tentando reagrupar. Então, reagrupando alguns elementos nessa investigação, né? A crítica do conhecimento científico, o exame dos princípios, das hipóteses e das conclusões das diferentes ciências, tendo em vista determinar seu alcance e seu valor objetivo. A crítica, olha só que interessante, porque se a gente pensar no contexto da produção da Academia Brasileira em geografia hoje, a gente vai falar, não, hoje é a geografia crítica, né? Claro que tem todo tipo de geografia coexistindo, né? Vamos dizer, esse referencial que estamos utilizando, como que é o referencial de Milton Santos, né? Esse referencial é qual? É o da geografia crítica. E olha só, a crítica do conhecimento científico, exame dos princípios, das hipóteses e das conclusões das diferentes ciências. O que é essa crítica? Bom, nós poderíamos retomar o sentido de crítica da filosofia crítica, né? Que começa a ser desenvolvida de uma maneira mais sistemática a partir de Kant. Então, Kant começa a desenvolver essa filosofia crítica a partir de 3 livros, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. Ou seja, esse seria o início, né? Seria o início de uma tradição crítica mais sistemática para a filosofia, que é muito importante de ser pensada, né? Para que a gente compreenda até mesmo o que é essa crítica de geografia crítica, né? Começa com Kant e depois continua em outros pensadores, como, por exemplo, Marx, que vai ser muito importante para a gente pensar a própria geografia crítica, né? Mas esse sentido de crítica, dentro aqui da noção de epistemologia, vem no sentido do que a crítica seria uma espécie de avaliação dos limites das possibilidades de se conhecer. E era exatamente isso que o Kant estava se propondo. Até onde eu posso conhecer? Né? Eu posso conhecer o que é me dado pela experiência e o que é me dado a priori, anteriormente a essa experiência, né? O que seria, de alguma forma, inato, né? Então, por exemplo, lá na crítica da razão pura, o Kant vai dizer, olha, espaço e tempo são inatos, são conhecimentos a priori, anteriores à experiência, né? Enquanto você tem uma gama de outros conhecimentos que são obtidos através da experiência. O que o Kant está fazendo aqui? Determinando os limites do entender. No meu processo de entender, o que é dado pela experiência, o que já é inato, isso diz respeito à forma como eu entendo, como eu parto para a compreensão do mundo, o que é conhecer, como eu conheço. Essa é uma questão fundamental para a epistemologia. Esse limite do conhecimento inclui, por exemplo, o limite dos conceitos. Esse conceito que eu utilizo, até onde ele vai? Até onde ele pode ser apropriado como possibilidade de entendimento de mundo? Qual é o limite? Quando eu falo território, qual é o limite que eu entendo para esse conceito? O que é território e o que não é território? Então, a epistemologia está preocupada com isso, né? B, a filosofia das ciências, o empirismo, o racionalismo, etc. Então, também a epistemologia estaria preocupada com isso, né? Com as filosofias da ciência, que é mais de uma, né? Essa filosofia da ciência pode ser dividida em diferentes vertentes teóricas, porque, naturalmente, nesse processo de discutir o conhecimento, surgem diferentes formas de se entender conhecimento, de se apropriar da teoria para compreender o mundo. Então, a gente teria algumas formas, o empirismo, o racionalismo, por exemplo, que são muito importantes para a gente pensar a geografia, não é mesmo?
Porque algumas teorias consideram algumas coisas a respeito do conhecimento e outras consideram outras. Então, o empirismo é o quê? É a teoria da ciência que entende que a possibilidade de conhecimento é dada na experiência. Eu preciso viver e através dessa experiência, eu constituo o meu conhecimento, né? Quais são alguns herdeiros dessa tradição? John Locke, né? Que tem um trabalho sobre teoria do conhecimento, que pode ser considerado até mesmo uma espécie de trabalho pioneiro ali, de maneira mais sistemática no desenvolvimento da ciência moderna, né? A gente tem outros autores, como David Hume, né, que também tem um tratado sobre o conhecimento humano, que são autores que vão olhar para o mundo e dizer, não, todo o conhecimento que nós temos foi obtido a partir da nossa experiência com o mundo. É vivendo que eu entendo o mundo e que eu adquiro uma experiência que me possibilita, pela repetição, pela convivência com o mundo, uma espécie de formação da minha inteligência. Então, é uma forma de conceber, né? É um método que entende que a experiência surge antes da postulação. Primeiro eu tenho que ter a experiência para depois postular a respeito dessa experiência. Nós teríamos uma outra vertente, por exemplo, o racionalismo, né, do qual a gente teria um grande herdeiro que é Descartes, né? Então Descartes vai dizer, não, na verdade existe uma espécie de imanência, o que eu conheço do mundo me é dado anteriormente, né? E isso possibilita a compreensão do mundo, não é na experiência, mas é algo que existe de imanente em mim, né? Bom, quais duas áreas a gente poderia aproximar esses dois tipos de raciocínio? Ao empirismo, as ciências naturais ou biológicas, né, que partem de uma classificação do mundo a partir da observação desse mundo. Por outro lado, o racionalismo está relacionado a qual outra área do conhecimento? A matemática. O racionalismo está relacionado à matemática, ou seja, a matemática, ela se produz a partir de postulados prévios, né? A partir de uma interpretação anterior. Ou seja, quando Euclides escreve lá os elementos, ele começa dizendo, assuma que, né? Tome como conhecimento prévio o quê? Definição de ponto, definição de reta. Quer dizer, é um conhecimento que não é dado pela experiência, mas no campo das ideias, do desenvolvimento das próprias ideias, eu atinjo uma certa consciência do mundo. Então, é a mesma coisa quando eu penso a geometria. A geometria eu não vejo no mundo, né? A geometria, onde eu vejo o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é uma elaboração intelectual no campo das ideias. Ele não existe. Eu posso produzi-lo no mundo, é claro, né? Mas ele, na verdade, está fundamentalmente no campo das ideias, né? No campo do pensamento. Ele é anterior, ele é prévio. E é assim que trabalha a matemática, né? Então, eu tenho pressupostos, né? Em vez de pressupostos que se transformam em postulados, né? Então, são pressupostos. Por exemplo, Euclides vai até mesmo definir o que é o ponto. Ele vai dizer, o ponto é aquilo do qual nada é parte. Então, existe uma definição que não é a definição que hoje se trabalha na matemática, né? Mas é uma tentativa de dar um conhecimento prévio, né? São os atos de fé. Olha, você precisa acreditar nisso, senão vai ser impossível o seu entendimento dessa disciplina. Então, essas áreas do conhecimento, essas teorias a respeito do conhecimento, influenciaram o modo que as diversas ciências procuram compreender o mundo. Nós teríamos outros, por exemplo, né? Por exemplo, o apriorismo, né? Do qual faz parte dessa tradição, filósofo que eu já citei aqui, o Kant. Então, o Kant trabalha uma perspectiva priorística, que dá uma certa importância ao conhecimento prévio, mas que não descarta o conhecimento empírico. De alguma forma, o Kant está lá para juntar, né, fazer uma mescla desse empirismo com o racionalismo, né? E outras mais, o dogmatismo, né? O ceticismo, e todo esse tipo, né? Todas essas ciências estão partindo de um elemento comum, que é o que é o conhecimento, o que é o ato de conhecer. Nós poderíamos até estabelecer uma forma desse conhecimento, né? Ou o fenômeno do conhecimento. Como que se realiza esse fenômeno do conhecimento? De acordo com Johannes Hessing, né, que escreveu um livro muito importante chamado Teoria do Conhecimento, o conhecimento ele estaria ao nível do fenômeno,
né? Ele se daria a partir de uma relação tripla, né? Sujeito, objeto e imagem. E nós poderíamos entender qualquer uma dessas filosofias da ciência, o empirismo, o racionalismo, o dogmatismo, o apriorismo, o ceticismo, a partir dessa relação, sujeito, objeto e imagem. Sendo o sujeito o que observa, o objeto o que é observado e a imagem a representação. O que é representar na filosofia, né? Representação significa apresentar o ausente, né? Representar é apresentar, mostrar, né, evidenciar aquilo que está ausente. E, de fato, nesse processo de produção do conhecimento, quando eu observo um dado objeto, eu estou observando, mas eu estou criando uma representação que não é, de fato, o próprio objeto, né? Quer dizer, o objeto que eu estou observando não é a representação que eu faço dele, não é ele em si. E aí entrariam em várias discussões, né, que são interessantíssimas. Quer dizer, eu observando o objeto, a partir do momento que eu observo o objeto já se transforma. Por quê? Porque o objeto está transformando minha visão a respeito dele mesmo. Ou seja, nem o objeto é sujeito passivo, né? Nem o objeto é passivo nessa produção do conhecimento, né? Ele, de alguma forma, adquire uma característica também de sujeito, né? Daquele que está também, de alguma forma, interferindo no processo do conhecimento, né? Então, quando eu pego o quartzo para observar, quando eu começo a analisar o quartzo e seus elementos, eu vou percebendo características, a partir da minha investigação, que antes não me estavam dadas. Essas características mudam a minha visão a respeito do próprio objeto. E isso me permite transformar a representação. Quanto mais eu sei a respeito do objeto, mais minha representação se transforma. E quanto eu menos sei, também. A mesma coisa. A minha representação vai ser dada, inclusive, não só pelo quanto eu sei do objeto, mas por todo um sistema que eu carrego anteriormente de valores, de pensamento, de ideias, né, a respeito do próprio objeto. Ou seja, existe uma dialética onde o observador, ao observar, se transforma, né? Ele não só observa, né, como de alguma forma ele produz uma observação a partir da própria observação. A observação que gera uma nova observação a partir daquilo que é mudado em mim na observação do objeto. Isso transforma a representação, de modo que a representação ela é produzida tanto pelas contribuições que são oferecidas pelo sujeito, quanto pelas contribuições que são oferecidas pelo próprio objeto, né? A representação não pode ser objeto, porque ela tem nela as características do sujeito e do objeto. E não são as características totais, totalizantes do objeto. É uma outra coisa. O objeto em si, o que ele é? E aí entram em várias teorias da ciência, de modo que a epistemologia é um campo muito complexo, extenso, de grande discussão, que nós poderíamos fazer, na verdade, e se fazem grandes, né, seminários, cursos sobre esse tema. Vamos tentar, então, compreender por que então, isso se tornou muito importante para a geografia, né? Mas, por enquanto, C. Uma outra característica da epistemologia, uma terceira, né? A história das ciências. Ou seja, é também história da ciência, né? Porque quando eu falo de epistemologia, também estou trabalhando de alguma forma com a história da ciência. E por que é importante entender a história da ciência? Para compreender que o desenvolvimento científico, ou as transformações na ciência, não se fazem a partir de necessariamente superações, né? Uma teoria nova não é uma teoria que necessariamente é superior à outra, né? É claro que eu tenho que entender esse contexto de desenvolvimento a partir de negações, né? Não é isso, é aquilo, mas transformações, né? Por exemplo, eu, na minha prática docente, muitas vezes, quando eu estou dando aula de astronomia, os alunos me perguntam, professor, eu ofereço todo o conjunto de teorias a respeito do surgimento do universo e como isso mudou muito, né? E deixo colocado, olha, a teoria do Big Bang é uma teoria que pode muito bem ser superada, né? A teoria do Big Bang é uma teoria que pode amanhã não fazer mais sentido. E os alunos, né, naturalmente inconformados com a informação, dizem, ué, e se isso não vai fazer sentido amanhã, por que eu preciso estudar isso? Né? Justamente esse espanto do porquê eu preciso estudar aquilo que amanhã estará superado, vem do fato
de que se entende que existe uma naturalização das teorias ou da ciência, né? O que é um erro, né? Dizer, a ciência, ela é, na verdade, ela é um bloco monolítico, as teorias são dadas, e isso é um dogmatismo. O dogmatismo, quando a gente pensa a relação sujeito e objeto no dogmatismo, a gente entende o quê? Que é uma relação onde o objeto está dado ao sujeito. É uma revelação, é diferente do ceticismo, onde se diz em maior ou menor grau que o objeto não pode ser dado ao sujeito. Não pode, o sujeito não pode acessar o objeto, né? Quando eu digo que na teoria da ciência, a teoria do Big Bang, ou seja lá qual for a teoria, é incontestável, eu estou criando um princípio dogmático, né? Dizendo, não, a teoria do Big Bang está dada, é isso e acabou. Não, né? A ciência ela é produzida não pela certeza, mas pela dúvida. É a dúvida que movimenta a ciência. É a possibilidade da negação, de dizer, não, mas aquilo ali não é mais isso. Porque na medida em que nós temos novos instrumentos para entender a realidade, na medida em que nosso desenvolvimento intelectual avança, antigas teorias não fazem mais sentido. O que não significa que essas teorias lá atrás estavam erradas, né? Teoria é uma forma de aprender o mundo, né? A teoria é como uma espécie de rede, uma rede de pesca, né, que eu jogo, né? E a depender do tamanho da minha rede, eu vou recolher alguns peixes. Se a minha rede for grande, eu vou recolher muitos peixes. Se ela for pequena, eu vou recolher menos peixes. Então, na medida em que a minha teoria é mais elaborada, tanto maior vai ser minha rede, tanto mais informação eu vou recolher. Ou seja, as teorias anteriores não estavam erradas, elas davam conta de explicar o mundo naquele contexto, que hoje já não faz mais sentido, mas sem que eu tivesse aquela tentativa lá atrás, eu não poderia, a partir da negação, produzir algo novo, que desse conta de abarcar um outro tipo de perspectiva. Então, é muito importante compreender esse aspecto fundamental da ciência, né? De que ela é produzida a partir da dúvida, né? Então, não existe algo de naturalizado, né? Não tem uma... eu não posso naturalizar a ciência. É isso que a história da ciência traz para a gente. Quando eu observo a história da ciência, eu percebo, não existe nada naturalizado. O que há de mais, a maior certeza que nós temos que ter na ciência é da incerteza. É de que, na verdade, nada está exatamente certo, né? A gente está trabalhando com perspectivas, né? E essa perspectiva da epistemologia como uma recuperação histórica é muito importante. Não só para que eu compreenda que a ciência não funciona necessariamente num processo evolutivo, mas de transformações e negações, mas também para eu entender como funciona o pensamento científico e o que é ciência. É muito importante que eu compreenda a história para isso, né? Então, obras fundamentais, como a obra do Thomas Kuhn, muito importante, né? Thomas Kuhn, que vai desenvolver um livro muito importante chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Que é um livro do qual ele vai trabalhar como um paradigma, né? Vai ser superado por outro paradigma, né? Thomas Kuhn, que era um físico, né? E é muito interessante que muitos físicos deram contribuições muito importantes a essas teorias da ciência, né? E um outro autor, mais moderno, como Bruno Latour, que está trabalhando numa outra perspectiva de ciência, dizendo, olha, na verdade, a gente tem que expandir um pouco mais o conceito de ciência, né? A ciência não necessariamente é uma coisa europeia, né? A ciência não necessariamente é produzida só pelos cientistas que estão lá nos laboratórios, mas pelas pessoas comuns também. São agentes da ciência, inclusive os objetos naturais, né? Porque quando eu tenho um vírus, como o Covid-19, eu mudo minha interpretação do mundo. Eu mudo a forma como eu vou observar o mundo. Eu desenvolvo novos conhecimentos. Então, ele é um agente da ciência, né? Então, muitos autores vão trabalhar nessa perspectiva de resgatar, inclusive para a geografia, quem que vai fazer de forma excelente esse trabalho? Milton Santos. Milton Santos é também um historiador da ciência, mais voltado para a nossa área, que é a geografia, né? Ele está tentando entender dentro da geografia quais foram as evoluções, quais foram as negações, as transformações, não é mesmo? Ou seja, o que se transformou nesse pensamento geográfico que me possibilita pensar um outro conjunto de questões hoje, né? Bom, então, o que é epistemologia? Já demos aí uma
uma verificada, né? E aí a gente tem que fazer uma segunda pergunta. Por que precisamos da epistemologia? Né? Porque sem epistemologia não há ciência. E a ciência é a forma que surge desde a modernidade para se compreender o mundo. É a forma dominante de se validar um conhecimento do mundo, o que não pode supor que não existem outras formas. Ela é hegemônica porque ela é imposta sim, mas existem outras formas. Nós vamos discutir isso também, né? Mas fundamentalmente por quê? Por um conjunto de questões, mas porque, no geral, ela nos oferece um ordenamento, uma ordem. Não é? Eu vou observar o mundo, mas por aqui existe um ordenamento. E como se produz esse ordenamento? Bom, para nós entendermos esse ordenamento, antes vamos dar um passo para trás. Antes de discutir o que é epistemologia, vamos discutir a linguagem. A linguagem, ela é anterior à epistemologia. A epistemologia, ela se produz pela linguagem. A linguagem entendida, assim, com essa possibilidade de eu verbalizar, com essa possibilidade de eu construir enunciados. Então, a linguagem seria ainda anterior à epistemologia, e, portanto, eu tenho que compreender a linguagem para eu entender a epistemologia, senão eu me perco nesse tipo de discussão. Então, o que é essa linguagem comum? Vamos considerar, né, a linguagem comum, né, sem a epistemologia. Como ela se produz? Porque, na verdade, o tempo inteiro, quando nós produzimos a linguagem, nós não estamos produzindo a linguagem a partir da epistemologia. Nós vamos produzir a epistemologia num contexto específico, acadêmico, científico, por aí vai, nas escolas, né? Então, nessa linguagem comum, quais são os outros elementos, né? Quais são os elementos dessa linguagem comum que não consideram a existência da epistemologia? Então, nessa linguagem comum, a gente tem que ter uma semântica. Semântica é aquele campo da linguística que vai tentar entender, né? É aquilo que dá o significado das palavras. Então, quando eu falo, tudo que eu digo possui uma semântica, possui uma origem de significados, né? Mas isso é muito importante porque até para a gente entender a epistemologia, porque os conceitos também têm significados. Então, a semântica trata de fazer com que as palavras que eu diga você entenda, porque você compartilha comigo um significado comum dessas palavras. A sintaxe é o quê? A elaboração da frase, né? Ou seja, a sintaxe é a possibilidade de organizar um conjunto de palavras num discurso, numa sentença, num texto. Ou seja, eu poderia soltar palavras aleatórias, só que se elas fossem aleatórias e não ordenadas, o que você entenderia? Nada. Então, a sintaxe é a possibilidade de eu enunciar num discurso, num texto, numa conversação, algo válido para o entendimento. E a doxologia, né? A doxologia também, porque a doxologia é o quê? Seria algo aproximado da opinião ou do senso comum, né? Sem epistemologia, eu necessariamente estou no campo. Eu necessariamente não, mas porque existem outras possibilidades, né? A gente poderia pensar em várias possibilidades, na verdade, né? Epistemologia, doxologia e gnosiologia. Epistemologia, teoria da ciência. Doxologia estaria mais relacionada com a opinião, ou como um conhecimento infundado acerca da realidade. Se eu digo que sem epistemologia eu produzo doxologia, eu estou dizendo, de certa forma, que o único conhecimento válido seria a epistemologia. Então, a gente pode considerar um terceiro elemento, que é a gnosiologia, que é uma espécie de teoria do conhecimento mais ampla, que vai entender o conhecimento sem necessariamente ser produzido a partir da ciência. Eu tenho outras formas de conhecimento, conhecimentos tradicionais, né, que não precisam estar dentro do conjunto de necessidades da ciência para ser um conhecimento válido. Na verdade, está em outras possibilidades, né? Mas a doxologia seria o quê? A fala despreocupada no sentido de uma ordem, no sentido de uma caracterização conceitual. Doxologia é opinião, né? Ou seja, quando eu dou minha opinião, sem estar embasada numa observação da realidade, eu estou produzindo uma doxologia. Doxologia seria algo próximo da ideia de senso comum. Como nós vamos ver mais à frente, isso não significa que a doxologia não tenha uma importância fundamental. Não significa que ela seja inferior à epistemologia, por exemplo. Nós vamos chegar nisso. Tá? Mas por agora, né? O que há nessa linguagem além disso tudo? Então, além da semântica, além da sintaxe e além da doxologia, né? Então, estou considerando
essa forma da linguagem sem a epistemologia. Então, o que se contém nela? Semântica, sintaxe, doxologia. Além disso, o que está sendo produzido a todo momento no meu discurso quando eu falo, né, na linguagem, né? Então, essa linguagem, ela dispensa um elemento como a ideologia? Não, né? A gente tem que considerar esse elemento na linguagem, sem a epistemologia e, como veremos, com a epistemologia, né? Então, o que há nessa linguagem, além disso tudo? Essa linguagem dispensa a ideologia? O mesmo conceito tem sempre o mesmo significado? Não dispensa a ideologia, porque a linguagem, ela é produzida a partir da praxis, a partir da minha relação com o mundo. A ideologia, assim como a linguagem, é produzida a partir de visões de mundo. A linguagem, ela tem uma forma que é estrutural, né? Então, podemos dizer que a linguagem, ela se reproduz por ela mesma, né? Isso seria uma discussão mais profunda. Então, a linguagem, na verdade, teria um duplo elemento. A possibilidade de se produzir por ela mesma, mas a possibilidade de ser produzida a partir de elementos também exógenos a ela, a partir de práticas sociais, né? No interior dessa linguagem, né, que seria muito mais complexa, que na verdade não se produziria a partir de uma visão de mundo, mas que se produziria por si mesmo e também a partir de visões de mundo, no interior dessa linguagem, no nível do discurso, da elaboração, né, do discurso e da produção do texto, né, e da conversação, eu tenho a produção da ideologia. Né? Eu produzo a ideologia nesse sentido. Né? A ideologia está presente ali. Né? Porque a ideologia, sendo uma praxis, né, ela não pode ser eliminada da forma como eu elaboro a minha visão de mundo. Né? Ou seja, ao falar sobre o mundo, eu tenho sempre um conteúdo epistemológico. Né? E é justamente, né, no campo da semântica que surgem certas significações ideológicas. Então, a ideologia está presente com uma visão de mundo que me garante que traz certos pressupostos, né, que impactam a forma como eu converso, impactam a forma como eu digo as coisas, impactam a forma como eu penso. É muito fácil da gente perceber isso, não é mesmo? É só a gente começar uma conversa com os nossos alunos, né? É muito comum que alunos muito jovens, né, na faixa dos 11, 12, 13 anos, já tenham um conjunto de informações dadas, né? Um conjunto de elementos do seu entendimento da sociedade que já estão postos, né? Então, você vai perguntar, por exemplo, de cotas raciais, né? A grande parte dos alunos de 12 ou 13 anos vão dizer que são contrários, mesmo sem nem saber o que é cota racial, mesmo sem nem saber as implicações. Ou seja, quando se chega nesse nível de elaboração, né, numa conversa, em que eu proponho um discurso que é anterior a mim mesmo, isso significa que a ideologia está me impactando. Esse discurso é anterior a eles mesmos. Eles não precisaram refletir por eles mesmos para chegar numa espécie de entendimento da realidade. Isso foi dado. É um discurso pronto, já produzido, né, que diz respeito a uma visão de mundo, que é uma visão de mundo burguesa, uma visão de mundo relacionada a uma ideologia das classes dominantes. Naturalmente, porque a ideologia hegemônica das sociedades capitalistas é a ideologia da burguesia. Né? Ela é hegemônica, naturalmente, porque, como nós vamos ver, ela diz respeito a um campo de significações relacionados ao fenômeno. Mas já vamos chegar nisso, né? Bom, então o discurso da linguagem revela a ideologia. As palavras assumem diferentes significações para cada época e sociedade, né? Então, o meu discurso, né, as minhas palavras, né, o que eu digo, o discurso da linguagem, entendam aqui que nós não estamos falando dessa linguagem na totalidade, mas a gente está falando do discurso da linguagem, esse sim, relacionado a uma ideologia, esse sim, em grande parte, anterior a mim mesmo, que pode ser produzido a partir de uma lógica de dominação, né? Esse discurso, a partir das palavras, revelam significações, né? Por exemplo, quando a gente fala em mérito, mérito traz um conjunto de significações dentro de uma ideologia
que é uma ideologia da sociedade burguesa, né? O meu mérito de estar aqui, de ter muito dinheiro, e que na verdade está camuflando, né? O mérito não existe porque não existe igualdade de competição. Então, quando eu falo em mérito, eu estou falando de uma palavra que está associada a um valor, né, da burguesia que, portanto, assume uma diferente concepção, uma diferente visão de mundo. É claro que as palavras podem ser ditas a partir de diferentes ideologias. Eu posso falar em mérito também a partir de uma ideologia contra-hegemônica, não é? Bom, a epistemologia está isenta da ideologia? Aí que é o ponto. Não. Né? A epistemologia não está isenta da ideologia, pois nada está isento da ideologia. Né? O meu discurso, o texto, tal como eu elaboro, o meu texto escrito, a minha conversação, tudo isso carrega uma ideologia, porque ideologia é visão de mundo. E nós já vamos aprofundar esse entendimento. Né? A questão é, né, a sua ideologia produz uma epistemologia usada para a libertação do homem ou contra o homem, né? Então, para a gente compreender um pouco melhor isso, vamos ao texto de um livro muito importante, né, José Luiz Fiorin, um texto que vai tratar de discutir linguagem e ideologia, ou seja, no campo da linguística. Esse é um texto muito interessante, um texto curto, mas que traz uma série de elementos muito importantes e muito interessantes para a gente pensar uma teoria crítica da linguística, né? Então, olha o que o José Luiz Fiorin diz nesse texto, né? Bom, ele diz o seguinte, lá na página 29, porque ela se identifica com os interesses da burguesia, né? Então, ou seja, podemos então afirmar que não há um conhecimento neutro, pois ele sempre expressa o ponto de vista de uma classe a respeito da realidade. Então, pessoal, vamos esquecer essa história de conhecimento neutro. Nós, professores, quando damos aulas, não produzimos um conhecimento neutro. Seria um absurdo pensar isso, até porque eu gostaria muito, né, que os defensores desse conhecimento neutro me dissessem o que é um conhecimento neutro. Porque a defesa de um conhecimento neutro já é uma ideologia. Não é neutro essa proposta, né? Eu gostaria muito que alguém me dissesse, o neutro, o que está entre os dois lados, é o quê? É o nada, não existe. Eu sempre estou mais próximo de um lado ou mais próximo de outro lado. Não existe conhecimento neutro, né? E eu, na minha prática de professor, quando eu dou aula, é claro que, com perspectiva crítica, eu tendo a buscar um conhecimento mais neutro, ou seja, eu busco reparar na minha visão de mundo, eu busco observar minha visão de mundo e produzir nela uma espécie de distanciamento. Isso é muito importante para a crítica. Não vamos pensar, né? A maior parte da esquerda diz que um conhecimento crítico tem que expor necessariamente a opinião do professor. Bom, aí já teria vários problemas, até porque não necessariamente a opinião do professor a opinião já não é conhecimento epistemológico, né? Tudo bem, ele pode dar sua opinião? Pode. Mas isso é perspectiva crítica? Né? Perspectiva crítica, vamos entender essa perspectiva crítica com a possibilidade de observar a totalidade das ideias, né? É claro que numa perspectiva crítica eu tenho que combater as ideias hegemônicas, eu tenho que produzir um conhecimento que leve a uma observação das desigualdades, que leve a uma observação da estrutura de poder numa sociedade, mas em nenhum momento eu tenho que dispensar as outras visões de mundo. Dizer, não, mas isso daqui eu não vou ensinar. Não, você tem que ensinar de tudo, né? E mesmo ensinando de tudo, minha forma de explicar jamais é neutra, porque eu tenho um conjunto de valores, porque eu tenho uma ideologia como qualquer um que existe tem uma ideologia, né? É uma condição humana ter uma ideologia. Então eu vou produzir nesse sentido. Quando eu digo que eu não tenho ideologia, meu ensino não é ideológico, isso já é uma ideologia, né? Dizer meu ensino não tem ideologia nenhuma, isso é uma ideologia, né? É uma contradição, portanto, dizer isso. Então, a própria apostila numa sala, né? A própria apostila de uma escola, ela é repleta de ideologia. Não, mas a gente não quis tomar partido em ponto nenhum. Os temas do currículo que foram selecionados para compor aquela apostila, esses temas já carregam um conteúdo político. Não tem como escapar, então. Né? Dizer, mas não tem ideologia porque a gente não toma partido. Não, mas vocês tomaram partido desde o início em que escolheram os conteúdos, desde o início como resolveram apresentar os conteúdos, né?
a gente tende a fazer o que o Max Weber chamou de neutralidade valorativa. Ah, eu tenho uma visão de mundo, vou me afastar um pouco dela para entender o mundo. Isso é muito importante para todos nós, essa neutralidade valorativa, né? Mas a perspectiva crítica não pode nunca deixar no seu horizonte a possibilidade de negação, né? De negação da estrutura de dominação, de negação da desigualdade, né? Eu me afasto para negar, mas não perco do meu horizonte essa possibilidade de fazer uma crítica social adequada. Bom, então não existe conhecimento neutro, né? Sempre ele expressa um ponto de vista. Todo conhecimento está comprometido com os interesses sociais. Muito bem, todos temos interesses, né? A sociedade, em suas diferentes classes e grupos, tem diferentes interesses sociais. Esse fato dá uma dimensão mais ampla ao conceito de ideologia. Ela é uma visão de mundo, ou seja, o ponto de vista de uma classe social a respeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, justifica e explica a ordem social. Ou seja, ideologia, ela é produzida a partir do modo como uma classe social se enxerga no mundo, o que não quer dizer que os membros de uma classe social, como por exemplo da classe dos trabalhadores, vão todos ter uma consciência de classe. Isso já entra numa outra discussão, né? Quer dizer, os membros da classe trabalhadora, eles vão, na maioria das vezes, adotar a consciência hegemônica, que é a ideologia hegemônica, que é o mundo da aparência, justamente porque não teve uma perspectiva crítica para se apropriar da realidade, que demanda um trabalho de violência contra si mesmo. Isso significa o quê? Violentar o próprio pensamento, violentar a própria forma de enxergar o mundo. Então, é um processo complexo, né? Bom, muito bem. Então, o ponto de vista de uma classe social é a respeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, justifica e explica a ordem social. Daí podemos deduzir que há tantas visões de mundo numa dada formação social quantas forem as classes sociais. Então, o número de ideologias será o número de classes sociais, porque é justamente no interior das classes sociais que se produz a ideologia, né? Há visões de mundo presas às formas fenomênicas da realidade, outras que a ultrapassam, indo até a essência. O que é essa, como o autor coloca aqui, forma fenomênica da realidade? Nesse ponto, o autor está dizendo aqui que se trata, na verdade, de uma aparência. O fenômeno, como é considerado pelo autor, é identificado como aparência, né? A aparência seria o superficial da realidade. Aquilo que me é dado diretamente, aquilo que na minha prática social é revelado pelo meu cotidiano. O Marx vai dizer, não, tem aparência, mas tem essência. Existe algo por trás do mundo da aparência, por trás daquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, né? São os filósofos da suspeita, né? Nietzsche, Freud e Marx, né? Aqueles que acreditam que não. Por trás desse conjunto de coisas que parecem dadas, existe algo diferente, né? É uma suspeita de que o mundo tal como nós vemos não é o mundo tal como ele é. Nós precisaríamos de uma outra visão para poder enxergá-lo, né? Então, olha lá. Então, essas visões de mundo presas às formas fenomênicas, né? Então, há visões de mundo presas às formas fenomênicas, nesse caso, formas fenomênicas da realidade, nesse caso, seriam as visões burguesas, né? E outras que a ultrapassam, indo até a essência. Seria, na verdade, essa essência seria já a visão crítica, aquela que está ultrapassando o fenômeno, para dizer, olha o que está por trás do fenômeno, é isso. Essa é a essência da nossa discussão, né? Então, continuando lá. Nem toda ideologia é, portanto, falsa consciência, né? Existe ideologia que é falsa consciência. Para o pensamento marxista, a gente poderia dividir assim. Uma ideologia que é falsa consciência, que é a ideologia associada às classes burguesas hegemônicas, que produzem uma espécie de inversão da realidade, como a gente vai ver, e outras ideologias não são falsa consciência, são ideologias que estão entendendo de forma mais crítica o processo. Portanto, não estão assumindo que o mundo do fenômeno é um mundo tal como ele é. Existem diferenças fundamentais, né? Numa perspectiva histórica, há aquelas que são consciência invertida da realidade e aquelas que não o são. Consciência invertida da realidade. Isso é muito interessante, né? Porque a consciência invertida da realidade é o quê? Quer dizer que todo o conjunto da realidade tal como ela é apresentada a mim de forma invertida. É-me apresentada de forma invertida. Por quê? Porque para que eu possa justificar a hegemonia das classes dominantes,
necessariamente eu tenho que inverter a realidade. Porque se a realidade é apresentada a mim tal como ela é, as classes hegemônicas perdem o seu poder, perdem a sua legitimidade. Tal como é o perverso. Tal como é a exploração. Tal como é a desigualdade. Então, eu tenho que produzir uma outra forma de enxergar, uma forma invertida. A ideologia da classe burguesa é o processo de inversão da realidade. Vamos pegar aqui um exemplo interessante. Por exemplo, a questão do trabalho na sociedade capitalista. Nós podemos dizer que trabalho é uma relação entre iguais e que o salário é o pagamento pelo trabalho. Essa é a forma fenomênica do discurso associado a uma ideologia dominante. Agora, uma forma crítica de entender isso, associado já a um discurso crítico, que, portanto, não é fenomênico, mas vem da essência do entendimento da estrutura social. Não existe igualdade na sociedade capitalista. É sempre uma relação de troca de desiguais, porque um é dono dos meios de produção e o outro está alienado, não tem os meios de produzir, né? Não é dono dos meios de produção, e que, portanto, não sendo dono dos meios de produção, só pode vender a própria força de trabalho, né? Então, não há igualdade. É uma inversão. Há igualdade? Não há igualdade. Por outro lado, o salário não é o pagamento pelo trabalho. O salário é o pagamento pela força de trabalho. É uma diferença fundamental. Se fosse o pagamento pelo trabalho, eu teria que receber na medida do que eu trabalhei, do que eu produzi. Mas como é pagamento pela força de trabalho, eu recebo na medida necessária para a reprodução da minha própria força de trabalho. Ou seja, eu recebo o necessário para poder manter em atividade o processo produtivo. Ou seja, produção pressupõe um trabalho ou uma força de trabalho, né? Na esfera da produção, eu recebo pela minha força de trabalho, porque o trabalho em si não é todo pago, né? Das 10 horas que eu trabalho, 2 horas são utilizadas para a produção do meu salário. As outras 8 horas fazem parte do processo de reprodução do capital, não fazem parte do meu processo de produção do meu próprio salário. Faz parte de um outro processo. Eu estou reproduzindo o capital. Estou trabalhando não para mim, mas para o capital se desenvolver. Então, veja, duas formas de discurso que levam em consideração o fenômeno, a realidade fenomênica, e a realidade crítica. Duas formas de enxergar o mundo. Duas ideologias diferentes. Uma ideologia que, portanto, está a nível do fenômeno, outra que está a um nível crítico da essência. Bom, numa perspectiva histórica, há aquelas que são consciência invertida da realidade e aquelas que não o são. Dessa forma, verificamos que não há, como queriam muitos autores, uma separação entre ciência e ideologia, pois esta, mesmo tomada no sentido de falsa consciência, constrói-se a partir da realidade, só que de suas formas fenomênicas. Isso é muito, muito importante. A ciência não necessariamente vai sempre produzir os seus resultados a partir de uma investigação que é profunda, nível da essência. Um texto muito importante aqui para vocês pensarem no assunto é o texto do Horkheimer, que é Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Um texto muito importante para pensar isso. Quer dizer, não necessariamente quando eu faço ciência eu estou fazendo uma teoria crítica. A ciência, na verdade, a maior parte dela não é uma teoria crítica, né? A maior parte da ciência está voltada para as formas fenomênicas da realidade que buscam reproduzir as formas de dominação. Então, quando eu falo em ciência e epistemologia, eu tenho que entender que existe uma epistemologia que está sendo produzida a nível do fenômeno. E existe uma epistemologia que está sendo produzida ao nível da crítica. Existe uma epistemologia que está sendo produzida ao nível da essência e outra ao nível da aparência. E as duas são epistemologias. E essas geralmente entram em confronto. Na geografia, como isso surge? A geografia teorética, quantitativa, neopositivista de um lado, e a geografia crítica de outro, né? A geografia quantitativa, neopositivista, de um lado, teorética, vai ser essa geografia associada ao mundo dos fenômenos. Podemos discutir, inclusive, aí outras questões relacionadas a alguns teóricos, como William Bunge, né, que traz algumas perspectivas interessantes, né? Mas, no geral, podemos entender assim, essa geografia quantitativa, teorética, neopositivista, está do lado do fenômeno, da aparência, enquanto a geografia crítica está do lado da essência,
né? Teoria tradicional, teoria crítica, né? Nem toda a ciência, portanto, é produzida com o princípio de reproduzir uma ideologia crítica. Na verdade, a maior parte dela é para reproduzir uma ideologia tradicional, dominante, hegemônica. Para finalizar, cada uma das visões de mundo apresenta-se num discurso próprio. Nesse discurso, que é dado a partir da elaboração da linguagem, nós temos a possibilidade de entender alguns fatores da ideologia, né? Bom, muito bem, então fizemos aí um caminho longo para entender o que essa primeira questão da epistemologia, né? E vamos agora para uma segunda, né? Definição de conceitos, né? Ou seja, a epistemologia, né? Como ela nos oferece um ordenamento? É isso que estamos discutindo. Vimos que a partir de uma linguagem comum. Esse ordenamento vem a partir de uma linguagem comum, e nós vimos que a ideologia está ali relacionada, né? Depois, B, definições de conceitos, né? Ou seja, a epistemologia ela tem que se produzir a partir da definição conceitual, né? Ou seja, eu preciso ter um conjunto de conceitos compartilhados, mais ou menos bem definidos, aí entra numa outra discussão, alguns pensam que o conceito tem que ter uma fluidez maior, outros que o conceito tem que ser mais rígido, né? Mas enfim, tem que ter um sistema de modo que eu falar, não, mas segundo a concepção de território em Milton Santos, bom, quando eu digo isso, eu disse, você entendeu, porque nós temos uma referência que é a obra do Milton Santos, né? Ou seja, nós compartilhamos, tal como as palavras na sua semântica compartilham significados, nesse caso, o conceito também compartilha. Todas as palavras são conceitos, certo? Agora, o conceito dentro de uma epistemologia ele seria ainda mais rígido do que a semântica das palavras. Por quê? A semântica, ela produz, né? Você tem uma relação de significado e significante, né? Ou seja, a forma como a palavra é elaborada pode ter um significado, né? E que pode tomar diferentes rumos, né? A partir de quem escuta, né? Lembrando aquela frase famosa do Lacan, né? Você pode saber o que você fala, mais ou menos assim, né? Eu sei o que você pode saber o que você disse, mas nunca o que o outro escutou. É mais ou menos assim a frase, né? Quer dizer, o que eu disse, por que que é diferente do que o outro escutou? Porque o que eu disse tem um conjunto de relações e o que o outro escutou tem outro conjunto de relações, né? Agora, na epistemologia, o que ela está buscando justamente derrubar essa diferenciação, né? Ou seja, quando eu digo território em Milton Santos, bom, você ainda assim não vai ser a mesma concepção. Eu sempre vou ter uma dificuldade porque eu tenho outros valores associados, né? Mas eu tenho uma aproximação muito maior. Porque se eu li a obra, e se você leu a obra, você e eu chegaremos ao mesmo resultado, né? Ou seja, existe uma tentativa na epistemologia de aproximar definições para que dessa forma nós possamos trabalhar com um entendimento muito maior, com uma ordem muito maior, com um ordenamento muito maior. Depois a gente precisaria de teoria e método, né? Não por acaso, né? Nós temos lá na geografia cursos voltados à teoria e método. Por quê? Os conceitos estão relacionados a diferentes teorias e métodos. Os conceitos, eles são valorizados diferencialmente de acordo com cada teoria e cada método, né? Ou seja, eu tenho conceitos que estão relacionados, por exemplo, capital. Quando eu falo de capital, se eu penso numa geografia tradicional, neopositivista, quantitativa, teorética, ele tem um significado e um valor. Quando eu falo de capital na teoria crítica marxista, é outro valor, é um elemento central, uma categoria a partir da qual nós não podemos observar o mundo, né? A partir da qual nós, na ausência dela, nós não podemos observar o mundo. Ela precisa estar presente como um elemento fundamental, né? Então, teoria e método. Isso quer dizer o quê? Os conceitos estão relacionados e foram produzidos no interior de uma teoria e de um método, né? Então, o conceito de capital está relacionado a uma teoria marxista, uma teoria do valor, e pode ser associado a diferentes teorias também, não só a marxista, e a outras teorias do valor, certo? Mas relacionando o conceito com a teoria e o método, eu entendo como o conceito mantém uma relação com o próprio mundo, que ele foi produzido numa perspectiva teórica, numa perspectiva metodológica específica. D. Atribuição de valores às palavras num sistema. É basicamente o que nós acabamos de comentar, né? Quer dizer, a gente precisa ter a atribuição de certos valores às palavras, né? Então, ou seja, capital tem um valor. Sistema por quê? É muito importante pensar aqui que o Milton Santos sempre fez
um apelo à análise de sistema, né? Ele, inclusive, dizia, não sei por que o marxismo tem tanta, né? Por que se faz tantas acusações àqueles que usam o conceito de sistema, por que se acusa tanto de funcionalista, né? Quer dizer, se você trabalha com a perspectiva sistemática, você é um funcionalista, você é um positivista, sendo que Marx, ao longo de toda a sua obra, recorrentemente falou em sistema, né? Essa abordagem sistêmica, que nós não vamos conseguir abordar agora, mas diz respeito ao quê? Existem elementos uns em relações aos outros, né? E quando eu falo de sistema, então, entender que essas palavras, dentro das perspectivas teóricas e metodológicas, compõem um sistema. Capital, trabalho, modo de produção, capitalismo, desigualdade. Então, num sistema de valores, elas se conectam, dizem respeito umas às outras. Quando eu vou para uma geografia neopositivista, já é outro sistema, já não é a mesma relação de valores, já são outras categorias, né? Então, muito importante a gente entender que dentro dessas teorias e métodos a gente tem uma análise sistêmica disso também. E aí nós poderíamos perguntar, né? Se a epistemologia não dispensa a ideologia, qual a sua validade? Retomando, então, né? Ou seja, apesar destes componentes anteriores, né, a gente agora fazer uma discussão dessa validade, quer dizer, a gente viu a epistemologia, ela tem ela tem uma linguagem comum, ela tem uma definição de conceitos, ela tem uma definição de teoria e método, ela tem uma atribuição de valores às palavras num sistema. A despeito disso tudo, né? Se a epistemologia não dispensa ideologia, qual a sua validade? Poderíamos nos perguntar, ué, mas qual a validade, né? Ou seja, a ideologia permanece no discurso, apesar de que esse discurso ele reúne uma série de outros elementos que constituem um conjunto de referências necessárias ao debate. Ou seja, a gente não pode em nenhum momento dizer, mas é ideológico. Então, se é ideológico, a gente tem que abandonar a epistemologia, porque tem ideologia. Então, qual seria a possibilidade de aprender o mundo, né? De aprender o mundo? A epistemologia, ela reconhece que tem ideologia, ela não necessariamente, a epistemologia não necessariamente, ela tem que ser combativa à ideologia. Ela só não pode se resumir à ideologia. Porque se ela se resume só à ideologia, ela não é mais epistemologia. Porque epistemologia, ela não se resume à ideologia, ela tem esse conjunto de outros componentes. E é esse conjunto de componentes, o que pode incluir a ideologia, que garante validade a ela. A ideologia não é uma forma de deslegitimar a epistemologia. É, inclusive, uma forma até mesmo de eu dar uma certa legitimidade, no sentido de assumi-la, né? Dizer, eu posso legitimar minha epistemologia dizendo, não, mas a minha epistemologia, ela não é neutra, ela não nega isso. Minha epistemologia, ela reconhece que tem a ideologia. E reconhecendo, bom, aí o que você faz com isso? Depende. Posso reconhecer e dizer, não, é uma ideologia crítica e que, portanto, tem um pressuposto que garante uma interpretação mais interessante da realidade, ou assumindo a existência da ideologia, pode dizer, não, mas eu, como Max Weber, assumindo essa existência, dizer, não, mas eu tenho uma neutralidade valorativa, ou pode fazer como os positivistas, né, como o Comte e o Durkheim, dizer, não, mas tem ideologia? Não tem ideologia. É um conhecimento neutro, 100% neutro, não tem nada disso, né? Se isso fosse verdade, todas as monografias tinham que ser iguais, né? Todos os pesquisadores tinham que sempre chegar no mesmo resultado. Ué, não existe ideologia? Então, sempre que... Então, não tem ideologia, todo mundo parte de um pensamento neutro, por que se chegam em resultados diferentes? Eu entendo que tem um outro conjunto, né, de valores, mas tudo bem, a ideologia, ela está presente, e é por isso que a gente não tem nenhuma aproximação, é completamente discrepante a análise, muitas vezes, de um autor em relação ao outro. Se fosse uma possibilidade de enxergar a realidade de modo neutro, os próprios positivistas não produziriam trabalhos tão diferentes, seriam trabalhos muito próximos, né? E tem trabalhos muito diferentes, né? Bom, entraria numa outra discussão enorme também, né? Ou seja, então, a ideologia vai permanecer no discurso, apesar de que esse discurso reúne uma série de outros elementos, né? E por isso ela tem validade. Bom, então, a validade principal é construir esse caminho de reflexão que vai aproximar as pessoas, né? Vai dotar a realidade a partir de uma interpretação mais objetiva, né? A epistemologia, ela está tentando fazer, né? E vamos entender aqui que tem várias epistemologias diferentes, não é uma só, né? Mas, no geral, a teoria da ciência, ela está propondo o quê? Uma certa objetividade que deixe um pouco de lado uma espécie de subjetividade. É claro que isso também entraria numa outra discussão grande, né? Porque algumas ciências vão se produzir a partir de uma espécie ou de interpretação da subjetividade, o que não deixa, então, de ser objetivo, né? Mas
que vão utilizar a subjetividade também como ferramenta. É o caso da psicanálise, né? É o caso da psicologia analítica do Jung, que vai tentar interpretar, tem um processo de interpretação baseado na associação livre de palavras, ou seja, tudo bem, é uma ferramenta que parte de uma subjetividade, mas há algo de objetivo ali, que é reunir essas palavras a partir de uma interpretação coerente, a partir de uma teoria objetiva, né? Você tem a fenomenologia, que vai tentar fazer uma espécie de aproximação a partir do mundo dos fenômenos, das sensações, que não descarta a subjetividade como uma ferramenta, mas que produz seus resultados a partir de uma objetividade, né? Então, a epistemologia ela tem essa tendência de, eu observo o mundo, mas eu estou buscando uma objetividade, porque isso garante que o entendimento seja compartilhado, isso garante com que os pesquisadores que trabalham com essa perspectiva possam se aprofundar nessa perspectiva, possam entendê-la, possam interpretar o mundo a partir dela, sem grandes discrepâncias, né? Sem epistemologia não há debate também, isso é muito importante, né? Não se pode debater sem um conjunto de aproximações. Para que eu tenha um debate, eu preciso de argumentos epistemológicos. É claro, eu posso ter um debate de opiniões? Posso, né? Discutir opinião, tudo bem, mas a partir do momento em que eu não tenho um conjunto de condições de interpretação da realidade como essas que foram oferecidas, qual é a possibilidade do debate, né? O debate ele se perde, né? Eu preciso discutir a partir de uma perspectiva que aproxime, né? Ou que critique a perspectiva do outro. Então, na academia, na universidade, eu preciso ter essa aproximação, né? Eu preciso ter essa epistemologia para garantir uma possibilidade de aproximação. E aí, isso daqui, inclusive, gera imperativos para a ciência, né? Ou discursos dominantes, né? Então, essa epistemologia na criação de uma objetividade pode criar um imperativo? Pode, né? Imperativo no sentido de um ordenamento, de algo que é imposto? Pode. E quando cria, pode produzir discursos de desigualdade. Então, aqui para a gente discutir o seguinte, né? A forma como a epistemologia se consolida pode ser usada para tirar a validade de uma argumentação. Então, a forma como a epistemologia se consolidou pode tirar a validade. Pode dizer, não, mas esse daqui é um argumento epistemológico, você está produzindo uma doxologia, então o meu argumento tem valor e o seu não. Será que é por aí, né? Será que a gente tem que ir por esse caminho, né? E é aqui que surge o argumento de autoridade, usado como recurso epistemológico que pressupõe um saber superior. Ou seja, a ciência se produziria por argumentos de autoridade e, de fato, né, muitas vezes isso é utilizado, né? A escola é isso, né? O professor tem o argumento da autoridade. Não, mas por que o professor está certo e o aluno, quando fala, está errado muitas vezes? Porque o professor ele partiu de uma epistemologia para a investigação da realidade e o aluno não, né? Então, produz? Não necessariamente, né? Existe argumento de autoridade? A ciência ela se produz a partir de argumentos de autoridade, no sentido de que a autoridade, né? Vamos também relembrar a Hannah Arendt, né? A autoridade ela tem que ser produzida por uma espécie de respeito, né? Por uma espécie de validação. A autoridade não pode ser imposta, ela tem que ser validada, né? E isso sim, nesse sentido, sim, de uma validação. Esse argumento de autoridade na ciência teria que ser uma espécie de validação, ou seja, o que eu apresento tem um conjunto teórico, metodológico, de conceitos, de ferramentas, de explicações, que é superior ou que pelo menos garante uma interpretação mais apurada da realidade do que outro. Então, vou substituir, né? Vou substituir um pelo outro, porque aqui eu tenho mais possibilidades de trabalho, né? Então, isso que não necessariamente pressupõe uma espécie de ser superior, né? Pressupõe uma espécie de transformação na minha análise, né? Que traz elementos diversos. Essa autoridade, então, viria no sentido de uma validação, né? Então, a gente não poderia dizer que a epistemologia é uma forma superior de conhecimento às demais, né? Eu não posso, por exemplo, isso daí chegaria numa espécie de preconceito. Eu posso chegar e falar, não, mas isso daqui é uma turmalina verde com quartzo e, enfim, tem a composição mineralógica de silicatos, de não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu poderia dizer isso e poderia dizer que isso é o conhecimento real e verdadeiro? Não, não é? Porque tem outras formas, outras gnoseologias que eu tenho que considerar. Para um grupo indígena, isso daqui pode ser uma espécie de familiar, uma espécie de ente, uma espécie de ser, né? Uma espécie de
mantém uma relação diferente. Por isso que a minha forma de observar o Quartzo é uma forma de observar com um conteúdo político e ideológico também. Né? Tá dentro de uma sociedade capitalista que tem um princípio de objetividade, um princípio analítico de dividir para análise é dividir para reconstruir a totalidade. Então, vou observar a constituição mineralógica para novamente observar e classificar isso daqui como um quartzo, uma divisão do trabalho, né? Ou seja, é uma forma ideológica de interpretar a realidade, né? E que, portanto, essa forma, que é a epistemologia também, ela não pode dizer, ah, não, o outro, ele não tem validade na argumentação, porque isso aí é um conhecimento indígena e isso está errado. Não, não posso pensar dessa forma, né? É uma outra forma de enxergar. A epistemologia não é uma forma superior, é uma outra forma de se enxergar. Uma forma sem a qual a ciência não caminha. Dentro da ciência, ela é o argumento fundamental. Dentro da ciência. Fora da ciência, ela não é o argumento fundamental. Essa é a questão, né? E, portanto, não pode ser utilizada contra outros como argumento de autoridade. Aqui entra a própria questão da, da doxologia, né? Ou seja, a doxologia, ah, não, mas isso é uma doxologia, então não tem validade. Se eu partisse desse pressuposto, eu diria ninguém pode votar. Né? Na eleição não pode ocorrer, porque eleição, para você poder votar, você tem que fazer um curso de ciência política, porque aí sim, o seu voto, que você está ali, quando você dá o seu voto, você está declarando uma intenção. Para que você declare uma intenção, o único argumento válido é um argumento epistemológico. Então, você não pode, você não tem condição. É a mesma coisa que se fala em relação a alguns presidentes. Você precisa ter um nível, um cargo, né? Você precisa ter um título de nível superior para ser presidente da República. Isso é um argumento de autoridade preconceituoso, que tem a ciência como esse argumento de autoridade, que não é um argumento de autoridade para validação, mas um argumento de autoridade imposto, né? Ou seja, a doxologia tem um valor fundamental, qual que é? A democratização. Sem doxologia, eu não tenho democracia, né? Sem doxologia, eu digo, você não pode votar. Você não pode votar porque você não tem o conhecimento necessário. A doxologia, ela democratiza o debate. Você tem que ter o direito à opinião, né? No entanto, a ciência, ela não respeita esse tipo e tem um fundamento, ela pode respeitar na análise, né? Mas no interior da sua produção, eu não posso dizer, ah, não, eu vou construir uma geografia a partir da doxologia. A partir dela, tudo bem, mas somente por ela, não. Né? A partir dela, eu tenho um conjunto de opiniões e eu quero elevar isso a uma base epistemológica, tudo bem. Mas dizer que a doxologia seria um argumento válido a partir do qual eu posso caminhar, a partir do qual aí não seria mais ciência, né? Porque episteme é ciência. Então não estaria mais no campo da ciência. A ciência demanda isso. Só não pode usar isso contra os outros. E historicamente isso foi utilizado, né? Por exemplo, a epistemologia ela pode ser utilizada não só nesse sentido de deslegitimar o argumento do outro, mas para dominar o outro, né? Porque a partir do momento, por exemplo, vamos lembrar lá que Vidal de la Blache foi professor da cadeira de geografia colonial. Daniel Blasch foi professor de geografia colonial na França. Ratzel teve um papel fundamental na expansão e consolidação do Estado alemão. Suas teorias, né, e como outros pensadores vão utilizar sua teoria para reproduzir uma dominação. Krauhauer vai pegar a teoria do espaço vital do Ratzel para dizer, não, a Alemanha nazista tem que se expandir, né? Então, gênero de vida foi usado, né? O conceito de gênero de vida do Vidal de la Blache foi utilizado assim, não, mas ali é um gênero de vida associado às condições do meio que precisa ser aprimorado, e por isso a cultura europeia tem que dominar a África e o continente americano e o resto do mundo para elevar a potencialidade dessas regiões, o que na verdade não elevou nada, né? Gerou grande pobreza e reproduziu a dominação dos países europeus. O conceito de espaço vital é a mesma coisa, não. Preciso ter esse espaço, eu preciso de um espaço que garanta as potencialidades de um desenvolvimento. Bom, isso justifica então a invasão de um outro país. Então, a epistemologia, é por isso que é importante falar, eu sou da geografia crítica, eu quero fazer uma crítica. Tudo bem, faça a crítica. Mas se você não fizer uma crítica epistemológica, você não está fazendo quase crítica nenhuma. Eu tenho que pegar os conceitos dessas outras geografias, me aprimorar, entendê-los para criticar. Né? Bom, a despeito de qualquer coisa, né, a epistemologia é fundamental para a ciência, eu não posso abandonar, né? Ah, ela tem que buscar, dentro dessa geografia crítica, uma
espécie de uma aproximação com o real, com a essência, né? E, no geral, né, como que nós combatemos uma epistemologia da dominação, né? Uma epistemologia voltada à dominação, com uma outra epistemologia, né? A gente criou uma epistemologia crítica para combater as epistemologias de matriz neopositivistas, né? Ou seja, eu não vou fazer um combate fora da epistemologia. É muito interessante, porque em conversa com colegas do departamento de geografia, eu já ouvi gente dizendo, não, mas eu acho essa discussão epistemológica completamente não fundamental. Eu acho que isso é desimportante, a geografia é uma prática social, e, portanto, até mesmo aquela discussão de é uma ciência humana, uma ciência da natureza, uma ciência exata, isso não importa, mas espera lá, né? Vamos recuperar o Rui Moreira, né? Lá no livro que é a geografia. As práticas sociais se transformam em conhecimentos, né? As práticas sociais são o caminho para a teorização. Eu não posso ficar só no nível da prática social e dizer, não, mas isso daqui para a geografia não interessa. Não. Se eu não tenho uma epistemologia, como eu combato as epistemologias dominantes, hegemônicas? É dentro da epistemologia que eu faço um combate acadêmico contra essas epistemologias perversas, essas epistemologias que buscam reproduzir o mundo nessa desigualdade que esse mundo é. Bom, chegamos agora ao nosso ponto final, né? E como a geografia crítica lida com a epistemologia, né? Como que a geografia crítica vai lidar com a epistemologia? Então, primeiro, como elemento central, como sintoma de uma crise, né? Que crise é essa? Uma crise do saber. Ora, há um conjunto de geógrafos preocupado com a situação do terceiro mundo, um conjunto de geógrafos preocupados com a situação de pobreza, de desigualdade, de precariedade, de pauperização social. E qual que crise é essa? Então, uma crise de interpretação. E esses geógrafos têm o quê nas mãos? Um conjunto de teorias neopositivistas para interpretar a realidade. Teorias que, no seu contato com a realidade, não cumprem mais a função de explicá-la. Não explicam mais a origem dessa desigualdade, tampouco oferecem caminhos para combatê-la. Então, é essa crise, né? Essa crise que surge, esse elemento central, né, que surge numa crise. E daí, a necessidade de uma epistemologia rígida que ofereça um caminho. Então, vamos a um outro texto, agora do Milton Santos, esse texto que é fundamental, né? O Manifesto Capa Amarela, o papel ativo da geografia, um texto fundamental, que parece que foi esquecido, né? Que as pessoas deveriam ler mais, né? Talvez pareça até que foi esquecido por um conjunto de boas pessoas que assinaram isso daqui, né? Porque é um manifesto com mais, né, de um participante, né? Mas elaborado principalmente pelo Milton Santos, né? Bom, então olha lá. Na página 2 do manifesto, um manifesto interessantíssimo, domínio público, qualquer um pode ler, qualquer um pode acessar, né? Milton Santos diz o seguinte, né? Ora, se as bases do edifício epistemológico são frouxas, as práticas políticas almejadas serão, no mínimo, enviesadas. Olha só, o que ele está chamando a atenção aqui? Se não há um rígido conteúdo dessas bases, elas podem se enviesar em qualquer sentido. Mas eu preciso, então, de uma base sólida, de uma geografia. Aqui, no caso, ele chamando muita atenção à possibilidade de uma totalização, de uma ideia de espaço geográfico como uma totalidade, né? Mas, fundamentalmente, dizer o quê? Se as bases do edifício epistemológico são frouxas, as práticas políticas que eu espero serão enviesadas, poderão tomar qualquer sentido, né? Eu quero um sentido para essa geografia crítica que me leve nessa direção de superação de desigualdade, de projeto para um país, de desenvolvimento, de uma prática social mais humana, né? Então, é um sintoma de uma crise e isso se expressa também na obra inteira do Milton Santos, né? Essa busca epistemológica, qualquer livro do Milton Santos que você pegar para ler, você vai ver essa busca por uma epistemologia, diretamente ou indiretamente, né? A criação de novos conceitos, a discussão de conceitos existentes, isso é uma busca epistemológica contínua na obra do Milton Santos, que é elemento dessa crise. Segundo lugar, né? A geografia crítica pensa os conceitos de acordo com o movimento da realidade, né?
Então, olha só, muito interessante, um outro texto do Milton Santos, agora aqui, ó, Espaço e Método, né? Um texto de 1985, onde o Milton Santos faz uma recuperação larga, né, dessa epistemologia para a geografia. E é muito importante até a leitura desse texto, porque nós começamos a nos questionar, né? Mas será Milton Santos? Olha as bases epistemológicas do Milton Santos. Milton Santos é uma leitura difícil, a despeito do que muitos dizem, não. É claro que a maioria entende mesmo como uma leitura difícil, né? Mas é, na verdade, mais difícil ainda do que a gente pretende, porque ele traz um conjunto de autores, muitas vezes complexo, né? Mais complexo. Por exemplo, nesse trecho que eu vou ler aqui para vocês, ele cita Leibniz, né? E se você já não tem um conhecimento interessante do Leibniz, né? A monodologia do Leibniz, né? A teoria do conhecimento do Leibniz, você já fica um pouco assim, mas o que ele quer dizer, né? O Leibniz, esse filósofo importante, né? Ao qual se atribui o desenvolvimento do cálculo junto com Newton, né? Outra característica do Milton, por conta da análise de sistemas, sempre o Milton Santos está muito aproximado de físicos, né? Da física, da área da física. Então, é importante que o geógrafo tenha um conhecimento generalista, senão ele se perde nessas leituras mesmo. Então, olha lá o que o Milton Santos diz. Leibniz considera que a sua propriedade essencial é a força e não a extensão. Aqui comentando a respeito dos elementos, né, que ele considerou aqui como categorias, né? Ele está falando, no fundo, das categorias. Então, Leibniz considera que a sua propriedade essencial, ou seja, da categoria, é força e não extensão. Força, vamos entender por quê. Os elementos disporiam, então, de uma inércia, né, pela qual eles podem permanecer nos seus próprios lugares, enquanto, ao mesmo tempo, existem forças que buscam deslocá-los ou penetrar neles, ou seja, os elementos, as categorias estão naquela direção, né, tendem àquela posição, mas existem forças contrárias. Olha que interessante o pensamento do Leibniz, né? Você tem essas categorias que vão nessa direção, que tem essa localização, essa inércia, né? Que possui essa direção específica, mas tem forças que puxam ela para outro lado, né? Ou seja, para Leibniz, a categoria não é a extensão, né? O que explicaria as categorias não é o conceito de extensão, mas de força, que é uma interpretação muito interessante, né? Desse modo, sendo espaciais pelo fato de disporem de extensão, eles também são dotados de uma estrutura interna, pela qual participam da vida do todo de que são parte e que lhes atribui um comportamento diferente para cada qual, como reação ao próprio jogo das forças que os atingem. Olha só, então as categorias, né? As categorias, a gente pode pensar o quê? Categoria. Vamos fazer uma definição mais breve, né? Mas é aquilo que possui necessidade lógica e validade universal. Ou seja, espaço, tem que ser espaço em todos os lugares, em todas as épocas, mas existe uma força, não é a extensão, então, da categoria que vai determinar, não é a extensão que essa categoria tem em relação às possibilidades do mundo, mas existe uma força que conduz essa categoria numa outra direção, né? Então, muito interessante para a gente pensar que os conceitos criam um movimento de acordo com a realidade, né? A validação do conceito é em relação à realidade. É a mesma coisa as categorias. A categoria ela tem uma inércia, mas a realidade puxa ela numa certa direção. Aqui é a mesma coisa, os conceitos, né, de acordo com a realidade, dizem isso, o conceito que eu trabalho, a realidade tem que puxar ele para que ele seja validado. Se a realidade, se ele é instrumentalizado na interpretação da realidade e ele não dá conta de explicá-la, é porque ele não serve. É porque esse conceito se perdeu, que ele tem que ser substituído. Com o passar dos anos e dos locais, existe essa necessidade de substituição de conceitos, né? Então vejam agora um vídeo onde o professor Milton Santos, no famoso manifesto Capa Amarela, respondendo ao professor Antônio Carlos Robert Moraes, explica como que os conceitos, as teorias, recebem validade. Qual é o modo pelo qual conceitos e teorias se validam? Vejam o vídeo. As teorias, elas são legitimadas através daquele caminho entre o sistema de conceitos e o sistema da realidade. Então, a realidade ela é una, não há realidade que não seja una, e no processo intelectual nós a subdividimos e produzimos os conceitos.
com os quais enfrentamos de novo a realidade. É esse enfrentamento que me parece que legitima se eu posso usar aquele conjunto de conceitos para enfrentar uma determinada situação. Senão, não. É evidente que não há um só sistema de conceitos. Eu aqui estou defendendo o meu, mas eu defendi outros meus também, que fui deixando para trás. O que significa que o primeiro a duvidar do que eu escrevi foi eu próprio, propondo outra coisa. Muito bem, então, né? Então, olha só. Então, o Milton Santos, né, no papel ativo da geografia, coloca que a validade de uma teoria se dá no movimento do conceito para a realidade. É preciso testar esses conceitos, né? Qual seria um próximo elemento, então? O retorno aos clássicos. A geografia crítica, nessa perspectiva epistemológica, ela propõe esse retorno aos clássicos. Milton Santos, ao longo de toda a sua obra, fez essa petição, essa recomendação, na verdade, mais do que petição e recomendação, uma ordenação, né? Pediu, implorou, né? Que se voltassem aos clássicos. Inclusive, nesse texto, nesse vídeo que eu recomendo que todos vejam, né? Que é de acesso público, tá no YouTube, né? O papel ativo da geografia, vocês conseguem ver muito claramente esse pedido do Milton Santos e até o desânimo do Milton Santos em relação aos professores do departamento que realmente não leram, né? Realmente não leram e não buscaram os clássicos, né? E aí vem talvez uma crítica do Rui Moreira importante, que dizia, olha, a geografia, no seu processo de renovação, de geografia crítica, ela deve jogar o bebê junto com a água do banho? O que ele quer dizer? Olha, a gente vai renovar, mas a gente vai renovar, criar algo novo, né? Quer dizer, entendendo todas as questões relacionadas ao pensamento, Vidal de la Blache, Friedrich Ratzel, Camille Vallot, resgatando até outros mais antigos, como Elisée Reclus, né? A gente observando, né, o Hartshorne, o Reiter, né, o Ritter, observando todos esses geógrafos, a gente tem que jogar todo mundo fora e falar, não, agora é algo novo, do zero. Não dá para fazer isso, né? Então, pelo menos na obra do Milton Santos, assim como na obra de outros autores críticos da geografia, há uma recomendação desse retorno, né? Tem lá no Paulo César Costa Gomes, quando ele escreve quadros geográficos, né? O retorno ao Vidal de la Blache. Há no Rui Moreira essa necessidade de repensar, de retornar para repensar. E, de fato, a geografia brasileira, os estudantes de graduação, os professores leem muito pouco ou quase nada dos clássicos por dois problemas, por dois motivos, na verdade. O primeiro motivo é porque não se sentem muito interessados, né, pela análise desses clássicos, né? Ou não foram necessariamente estimulados nessa direção pelos professores que muitas vezes também não trabalham nessa perspectiva, né? Um outro motivo é a ausência de traduções, ou seja, grande parte da obra desses autores está ou no alemão, ou no francês, ou no inglês. E se você não domina essa língua, você não consegue dar conta de aprimorar o conhecimento da área. Então, algumas obras que estão disponíveis, né, os princípios de geografia humana, que foram traduzidos para o português, que você tem exemplares lá na Faculdade de Filosofia da USP, outros autores, Paul Claval, né? Outros autores clássicos, o Ratzel, né, que a gente tem coletâneas do Ratzel. Enfim, são perspectivas para a gente retomar esses autores e fazer uma discussão crítica, né? Como faz o Vanderlei Messias da Costa, também outro autor que retoma esses clássicos também, né? Bom, e por fim, a particularidade epistemológica da geografia, né? Ou seja, há nesse processo de renovação da geografia, haveria uma particularidade epistemológica, que nós, inclusive, já discutimos, né? Que particularidade é essa? O fato de que agora é uma teoria crítica, né? Que pensa o processo de uma maneira, a partir da essência, para propor transformações, para fazer uma crítica social, para fazer uma crítica da desigualdade, por aí vai, né? Bom, então vamos ver aqui o que o Milton Santos disse na página 3, né? Página 3 do Manifesto Papel Ativo da Geografia, né? Ele diz o seguinte: a riqueza da geografia como província do saber reside justamente no fato de que podemos pensar a um só tempo os objetos, a materialidade e as ações da sociedade e os mútuos condicionamentos entretecidos com o movimento da história. As demais ciências humanas não dominam esse rico veio epistemológico, ou seja,
existe essa particularidade que tem que ser aproveitada, inclusive no processo de renovação da geografia, para uma tendência crítica, para uma tendência de interpretação de uma realidade mais profunda, que é o fato de que a geografia, diferente das demais ciências sociais, tem um conceito fundamental que possibilita essa relação de objetos, né? Como Milton Santos coloca aqui no texto, né? Que permite essa relação de objetos, a materialidade e as ações, a sociedade, que faz isso de uma forma totalmente diferente das demais ciências e com uma potencialidade muito maior. Estaria aí uma característica que a geografia crítica deveria se apropriar para conseguir trabalhar bem as relações espaciais, né? De uma maneira crítica, apropriar-se do conceito de espaço geográfico, ou como é defendido nesse manifesto, de território usado, para entender a totalidade das relações e assim propor um movimento de superação das desigualdades, dos elementos de desigualdade, do sistema capitalista, enfim, superação dessas relações desiguais, produtoras de desigualdade e de sofrimento. Bom, então, por fim, esse conteúdo não se esgota aqui. Esse, como vocês puderam perceber, foi um vídeo longo, muito longo, grande, né? Mas justamente porque é um assunto complexo, e escolhemos ele como nosso primeiro vídeo para essa nova fase do canal, por quê? Porque é o básico, é a origem do que a gente precisa discutir, está sempre a epistemologia, né? A epistemologia seria, talvez, junto com a linguagem, o pontapé inicial para todas as demais discussões, né? Não adianta eu fazer uma discussão de geografia agrária, ou uma discussão de geografia urbana, ou uma discussão de geografia das indústrias, se eu não tenho esse pontapé inicial, que é saber as palavras, mas o que eu estou fazendo com as palavras, com as teorias. Não por acaso, lá no departamento de geografia da USP, nós temos, primeiro semestre, a matéria de introdução ao pensamento geográfico, no segundo, teoria e método 1, no terceiro, teoria e método 2, para terminar com iniciação à pesquisa em geografia, que nós podemos até continuar, iniciação à pesquisa em geografia 2, e por aí vai, possibilidade de fazer um TGI, né, a possibilidade de fazer uma IC, na verdade, né, uma iniciação científica. No nosso TGI, nós trabalhamos na perspectiva com pesquisadores de fato, né, porque entende que esse é um elemento principal, sem o qual a gente não pode trabalhar nenhuma outra área. Ou se a gente trabalha as outras áreas sem essa questão epistemológica, a gente se perde na discussão. A gente trabalha no vazio, né? Bom, temos aí muitos outros vídeos para pensar a epistemologia de outras formas, abordando a relação entre empirismo e geografia, racionalismo e geografia, priorismo e geografia, o Kant, a geografia. Nós faremos toda essa série de vídeos na sequência. Mas aqui foi um apanhado, um resumo geral, que partiu da linguagem, passando pela epistemologia, chegando na geografia crítica, para discutirmos a importância da epistemologia para a geografia, que tem que estar sempre aí em dia para os geógrafos, para todos aqueles que leem a obra do Milton Santos. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo e até a próxima.